Gênesis 39, versículo de número 4, diz assim: José achou graça em seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Nós vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, nessa noite. Esse é um momento, Pai, muito importante para nós. Não queremos dispersar com nada, Senhor. Queremos estar atento a tudo aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, dá ordem aos Teus anjos, Senhor, nesse momento, Pai, nesse lugar, Senhor, para que em nome de Jesus, Senhor, cada palavra liberada desse altar venha penetrar em cada coração aqui, Senhor, meu Deus, trazendo direcionamento, trazendo, Senhor, oh Deus, visão, Senhor, trazendo capacitação do alto, meu Deus. Eu te peço nessa noite, meu Deus, usa os meus lábios, me faça pequeno nesse altar, Jesus, e que cada palavra lida, cada palavra proferida aqui, Senhor, vidas sejam alcançadas, porque eu creio que assim como a chuva cai do céu, Senhor, e tem um propósito, Senhor, para se cumprir, para lá não retorna mais, assim é a Tua palavra, Senhor, quando é liberada sobre a nossa vida, Senhor, ela vai, Senhor, e ela se encontra um coração, encontra vários corações, Senhor, onde ela tem ali um propósito para cumprir, no poder do nome do Senhor Jesus que nós oramos, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, amém, e glórias ao Senhor. Tome o seu lugar. Eu creio que a grande maioria dos irmãos aqui já ouviram muitas pregações sobre a vida de José. José, filho de Jacó, filho amado de Jacó, e a história dele eu quero só dar uma pincelada para você aqui. A história dele é a seguinte: os seus irmãos o invejavam, porque José sonhava. Seus irmãos, todo o tempo que eles sentavam na sala para tomar o café, para almoçar, os seus irmãos, toda vez que ouvia ele abrindo a boca, se levantava contra ele. Fica quieto. É aquela situação do irmão mais novo. Ele sempre está sendo chamado a atenção. Ele está sempre sendo chamado a atenção. Ele é sempre aquele que quando abre a boca, fala besteira. E quando José se assentava com seus irmãos, ele começava a relatar os seus sonhos. E em um dos seus sonhos, no café da manhã, no almoço, a família reunida, ele começa a dizer: não, porque eu vi espigas de milho se curvando, eu vi o sol e a lua. E seus irmãos logo deduziram aquele sonho, dizendo assim: mas peraí, quer dizer que a gente vai ter que se curvar para você? Quer dizer que a gente vai ter que se humilhar para você? Eu fico imaginando, deu um tapa na cabeça: fica quieto, seu moleque, para de falar besteira, rapaz, está achando que é o quê? Só porque o nosso pai te ama mais do que a nós, você tem direito de ficar falando isso? E José veio sofrendo desde a sua adolescência, desde a sua juventude, uma perseguição muito grande da sua própria família, dos seus próprios irmãos. E uma das oportunidades, seus irmãos pegam ele e vende. E a Bíblia fala que os seus irmãos o vendem por 20 moedas de pratas. Ou seja, praticamente não tinha valor. Se fosse nos nossos dias atuais hoje, 20 moedas de pratas dariam aproximadamente em torno de 1.500 a 2.000 reais. Venderam o seu irmão por 2.000 reais. Talvez se eu perguntar para algumas pessoas aqui, até por 2 reais pode levar o irmão, não é isso? Eu creio que algumas pessoas amam tanto o irmão aqui, que se oferecer 2 reais leva. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Os seus irmãos o invejavam. José é vendido como escravo. E quem comprou José estava de caminho para o Egito. José então vai para um lugar totalmente diferente. José vai para um lugar onde costumes totalmente diferentes. Adoração a imagem de esculturas, adoração a outros deuses. E José então se encontra num ciclo diferente, num ambiente diferente. Mas nem por causa disso ele mudou os seus princípios. Nem por causa disso ele alterou os princípios daquilo que ele aprendeu com o seu pai Jacó. Princípios esses de servir ao Senhor. Princípios esses de fazer com excelência, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Princípios esses de estar sempre sendo uma pessoa educada. Uma pessoa que obedecia. Uma pessoa que quando se pedia algo para ele, ele fazia e ainda fazia com excelência. Não era aquele que fazia como os outros, vou fazer de qualquer jeito para logo passar a hora. Não. José, tudo que colocava a mão, ele fazia com excelência.
E eu quero deixar uma palavra aqui no coração de vocês que estão aqui nessa noite, você que está em casa nos assistindo através do programa Mais Que Vencedor. As circunstâncias não atrapalham o propósito final. Ainda que José tenha sido vendido como escravo, o propósito daquilo que Deus tinha na vida dele, querido, aquilo não iria atrapalhar. Amém, igreja? Então tem algumas circunstâncias que acontecem na sua vida, que o propósito que Deus tem para ela, essa situação, essa circunstância não vai te atrapalhar. Olha o exemplo de José. Quer dizer agora, porque ele não estava mais no convívio do seu pai, dos seus irmãos, ele não iria viver aquilo que Deus tinha para ele? Mentira, porque tudo que estava acontecendo, Deus tinha um propósito. Amém, igreja? Fala para quem está ao teu lado: Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia. E por Deus ter um propósito na vida de José, porque uma coisa é a gente olhar a história pronta, outra coisa é nós olharmos para a nossa história e vivenciarmos dia após dia tudo aquilo que Deus tem para cumprir. Se somos lançados dentro de uma cova, se somos lançados dentro de uma cisterna, se somos lançados em um lugar, querido, que talvez não haja mais esperança, a nossa única solução é olhar para o alto e clamar por socorro. Se somos perseguidos, nós ainda estamos fazendo a nossa história, porque elas irão ficar para os nossos filhos. Hoje nós estamos olhando a história de José, e nós precisamos aprender com a história desse homem, porque as circunstâncias que ele estava vivendo não atrapalhou o propósito final, porque ele permaneceu o mesmo. Ele não mudou, ele não alterou a sua conduta, ele não mudou o seu propósito. E como a circunstância não atrapalha o propósito final, mas sim nos conduzem até ela, mas sim nos conduzem sempre para o Senhor. José foi um jovem cheio de planos, cheio de projetos, assim como vocês estão aqui. Plano de estudar, plano de ter uma família, plano de ter filhos, plano de ser bem sucedido. Todo mundo aqui tem um plano de vida. Você pode ser o mais idoso aqui dentro hoje, você tem um plano, você tem um projeto de vida. Mas José, ele não se deixou levar, porque o propósito que ele tinha, ele manteve. Quer ver um exemplo? Quando alguém passa por um momento muito difícil na vida, pronto, não tem mais propósito, não tem mais foco, a circunstância está moldando aquela pessoa, e não é isso que Deus quer. Eu creio que entraram aqui nesse lugar hoje pessoas que precisam viver o chamado de Deus na sua vida, precisam entender o propósito de Deus na sua vida, porque andar, querido, nessa terra sem entender o propósito é a mesma coisa que você estar num lugar perdido sem saber para onde vai. E a pior coisa é você estar andando num lugar, é você estar andando por um caminho onde você não sabe o fim, onde você você não sabe onde vai chegar. José, ele entendia: peraí, fui vendido, estou aqui no Egito, vou manter a minha integridade, porque eu entendo que o nosso Deus está olhando, que o meu Deus está me guardando, vou fazer tudo com excelência. José então começou a fazer tudo com excelência. Era para plantar, ele plantava, dava certo. Era para varrer, ele varria, dava certo. Amados, é só a gente comparar a nossa vida, o nosso dia a dia, no nosso trabalho. Será que quando o patrão não está olhando, você faz de qualquer jeito, ou você mantém a mesma forma quando ele está olhando? Ah, pastor, graças a Deus meu patrão não trabalha comigo. Graças a Deus, entre aspas, porque ele não pode estar olhando, mas tem um que está te olhando, e ele está te observando. Tem gente que quer receber honra, mas é o maior morcego da face da terra. Tem gente que quer receber aumento de salário, mas não faz por onde. E quando o outro ganha, ele fala assim, ele fica invejando, ele fala assim: mas peraí, por que ele ganhou e eu não posso ganhar? São umas comparações, querido, que a gente precisa olhar para as nossas atitudes. Poxa, mas ninguém está fazendo o que eu estou fazendo. Ah, eu limpo o carro da empresa. Ah, eu varro o ambiente. Ah, eu arrumo todo dia. Ninguém faz, eu também não vou fazer mais não. A gente se entrega às circunstâncias. A gente esquece de manter o propósito. Porque quando a gente tem um propósito, pode falar o que for, isso é maior puxa-saco. Não é assim que é tido? Quem faz o melhor, quem cuida. Não é porque o teu patrão está perto, não é porque você é concursado, não é porque você trabalha, né, em órgão público, que você vai fazer de qualquer maneira, não. Faça o melhor, irmão. Coloca a mão e faz o melhor no que Deus colocou para você. José poderia ficar murmurando, reclamando: ah, eu estou aqui nesse Egito, esse lugar amaldiçoado. Não, José, ele continuava íntegro e fiel nos seus propósitos.
E com isso, sabe o que aconteceu? Chamou a atenção de Faraó. Gente, tinha milhares de escravos. Faraó comprava escravos com facilidade muito grande. E era mais de 1000 escravos. Mas sabe o que acontece? José vai parar dentro da casa de Faraó. E o momento que José vai parar dentro da casa de Faraó, ele entende: eu preciso manter o meu propósito, eu preciso manter a minha integridade. Um jovem, querido, por volta de 19, 18 anos, fora do convívio dos seus pais, não tinha experiência nenhuma de vida. E o que fazer agora? Que rumo tomar? Muitos jovens por muito pouco enfiam a cara na droga, querido. Muitos jovens por muito pouco enfiam a cara na cachaça, saem de casa, abandonam a família. Mas José manteve a sua integridade, porque o momento não pode interferir no propósito. Fala para quem está do teu lado: o momento não pode interferir no propósito. Do versículo 4 ao 5 que nós lemos aqui, José demonstra o que é confiança. Vamos ler novamente, 39, versículo 4. Diz assim: José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Você está entendendo que o momento não pode interferir no propósito final? Sabe por quê? Tudo aquilo que você colocar a mão, Deus vai prosperar através da tua vida. A empresa que você trabalha, querida, ela ainda está de pé porque você está lá, porque você tem trabalhado com integridade, com fidelidade. A casa de Faraó, querido, era uma casa. A casa de Potifar era uma casa. Era uma casa antes e uma casa depois que José chegou. Porque quando José chegou, o texto do versículo 5 diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha. Você imagina cada canto da casa de Potifar, cada canto da casa de Faraó sendo abençoado pelo Senhor. A Bíblia fala que na casa e no campo. Nós precisamos firmar, querido, os nossos pés na palavra que diz: aonde colocarmos as nossas mãos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, será abençoado. Não é amaldiçoado, não, é abençoado. Você pode fazer a mesma coisa do que 10 funcionários fazem, mas quando você colocar a mão vai ser diferente. Quantos empregados Faraó já tinha? Mas quando José colocava a mão, algo diferente acontecia, porque ele tinha o Senhor, ele tinha o espírito de excelência sobre a vida dele. José depositou confiança a Faraó. Versículo de número 6, preste atenção, diz assim: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Faraó deixou tudo, Pamela, nas mãos de José. Faraó confiou tudo. Gente, um escravo chegar nesse patamar, você nunca tinha ouvido falar isso. Mas porque Deus tinha propósito, mas porque ele entendeu que o momento não poderia interferir no que Deus já tinha feito promessa para ele lá atrás, ele manteve firme o seu propósito, ele manteve firme a sua integridade, e ele chega a um nível de tomar conta de tudo da casa de Faraó. Ele sabia de tudo. E eu acho interessante esse final do versículo 6 que diz: e José era formoso de porte e de semblante. Era um homem que chamava atenção. Era um homem que por onde passava ele chamava atenção. Primeiro porque tudo colocava a mão, Deus abençoava. Era bonito. Tinha um físico bonito, porte. Era de chamar atenção. E o que acontece? A mulher de Faraó começa a dar em cima de José. Deu ruim. A mulher de Faraó, meu amigo Ivan, que não deveria ser feia,
Fica com inveja não, tá? Começou a dar em cima de José. Jovem, bonito, testosterona, aflorando. Mulher de Faraó, inteira, linda, cheia de maquiagem, cheia de plástica. Começa a dar em cima dele. Faraó faz uma viagem. Prato cheio. É hoje que José faz a festa. É hoje que José foge dos princípios. É hoje que José joga tudo para o alto e fala: não, eu vou fazer como Davi. Se Deus perdoou Davi, vai me perdoar também. Não. No versículo 7 ao versículo 19, a mulher de Faraó começa a perseguir José. Se José estava no quarto, limpando, arrumando, fazendo alguma coisa, estava lá: lindão, gostosão, ei, é você mesmo. Eu fico imaginando que José sem graça, fugindo dela. Daqui a pouco encontrava ela no corredor e estava ela perseguindo José. Lindão, aqui, Faraó não está em casa não. Vem deitar comigo. Vem ter relações sexuais comigo. Ela chama José para ter relação sexual. Mas um jovem, um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala: fugir da aparência do mal. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, talvez se isso acontecesse com algumas pessoas que estão aqui dentro, eu não sei qual seria a atitude. Mas foi ela que me tentou. Aí entrar no espírito de Adão. Adão querendo arrumar desculpa para o seu erro. E tem muita gente assim. Na primeira oportunidade trai a esposa. Na primeira oportunidade começa a humilhar a esposa. Tem muita gente assim, que na primeira oportunidade fica humilhando o marido. Fica humilhando o marido, palavras de baixo calão. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos vivendo no século 21. Casamento é um só. A mulher que Deus te deu, o homem que Deus te deu, é até que a morte os separe. Olha a atitude desse homem. Ele foge, do versículo 7 ao 19. Ele foge. Mas em uma das investidas dela, olha só, ela consegue se aproximar dele. E ele relutando: não, me solta, me larga. Ela agarra na capa dele, ele sai correndo. E ela fica com a capa de José na sua mão. Olha a mente de uma mulher perversa. Olha a mente de uma mulher que estava fazendo de tudo para destruir o propósito que Deus tinha na vida de José. Ela pega aquela capa e ela começa a gritar: socorro, socorro. José tinha corrido. Ele é bobo de ficar ali? Tem gente que por muito menos cai sem botar a mão na capa. José então sai batido. A capa fica na mão da mulher de Faraó. E ela grita para o socorro: vem os soldados, o que está acontecendo? Vossa Excelência, o que está acontecendo? O homem a qual o Faraó colocou dentro da nossa casa, ele tentou me agarrar. E por isso ele saiu correndo. E ela inventou uma história, meu irmão, que todo mundo caiu. Sabe o que acontece com Josué? Vou acelerar aqui, eu quero que você leia em casa depois. O versículo 20 e 21 fala que Faraó volta. Isso chega aos ouvidos de Faraó. Sabe o que ele faz com José? Lança ele no cárcere. Lança ele na prisão. Espera aí, gente. Vendido como escravo. Conquista o patamar de trabalhar e ser o homem de confiança de Faraó. Só que agora ele volta a estaca zero, porque armaram uma cilada contra ele. Mas eu quero que você entenda que o momento não pode interferir no propósito. As circunstâncias não podem atrapalhar o propósito final. José cai dentro de uma prisão. Agora era o fim. Um jovem, cheio de planos, cheio de projetos, quando achava que estava no ápice, dei a volta por cima, consegui conquistar, fiz o meu melhor, cai dentro de uma prisão. Acusado inocentemente, preso sem mesmo sequer ter defesa, sem mesmo sequer chegar a Faraó: eu não fiz isso, acredita, tua mulher ficou dando em cima de... Não,
Não teve oportunidade, foi lançado na prisão. Versículo 20 e 21 fala sobre isso. Vamos ler rapidamente, do 39. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. José estava na prisão, mas até na prisão o Senhor estava dizendo: eu sou contigo. Eu sou contigo. Deus está dizendo para pessoas aqui nesse lugar: eu sou contigo. Você tem passado pela sarjeta, você tem enfrentado um momento difícil na sua vida. Deus está falando com você: eu sou contigo. Não é por causa do lugar que você está, querido, que o Senhor não vai habitar lá. Muito pelo contrário, é nesse lugar que Deus quer manifestar a glória dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus, creia nessa palavra nessa noite. José preso como inocente. Versículo 22 e 23 diz que José chega na prisão. E quando nós temos o Espírito de Deus, sabe o que acontece? Ele ganha a confiança do carcereiro. Meu Deus do céu. Quem é líder é líder. Quem tem a unção de Deus, quem tem a unção do Espírito Santo, querido, não importa o lugar onde chega, ele lidera. Ele começou a liderar no cárcere. Eu fico imaginando que ele não ficava preso atrás das grades, não. Era aberta a cela dele. Deixa aberto, porque esse homem tem algo diferente. E ele comandava aquele lugar. Ele liderou aquele lugar, diz isso, versículo 22 e 23. Ele conquista a confiança de todos. Estava tudo na confiança de José. José, faz o que tu quiser com qualquer um deles aí. Olha o que o Espírito de Deus faz. Olha que alguém que mantém a sua integridade é capaz de viver nessa terra. Vamos lá, vamos avançar. Talvez a tua pergunta para mim hoje, você que está aqui, você que está em casa, seja: pastor, como se manter íntegro no propósito do que Deus nos chamou? Como manter essa integridade de José? Sabe qual é o posicionamento que você precisa ter? Hebreus capítulo 10, versículo 23. Você precisa saber que aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Entenda o propósito de Deus na tua vida primeiro. Para de querer ficar jogando tudo para o alto. Agora acabou a minha vida, não tem mais jeito, não tem mais solução. Quem te falou isso? Ainda que você seja lançado numa prisão, ainda que você seja lançado, querido, dentro de uma cova, de uma cisterna, é ali que Deus quer manifestar a glória dele, é ali que Deus quer te honrar. José enfrentou a ingratidão, mas ele acreditou que aquele que prometeu é fiel para cumprir. O capítulo de número 40 diz que José enfrentou a ingratidão. Sabe por quê? Deus envia 2 homens, 2 empregados à prisão, e ali aqueles 2 homens sonham. Quem revela o sonho daqueles homens? José. E quando José revela no capítulo 40, versículo de número 14, você que está acompanhando aí, o único pedido de José, querido, é assim: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Ele chama aquele lugar de cova. Ele estava preso em uma cova. José entendia Hebreus 10, 23. Aquele que me prometeu, ele é fiel para cumprir. Porém, eu preciso fazer a minha parte, que é confiar. Ele revela o sonho, presbítero Evandro. Acontece exatamente o que ele fala. Um foi enforcado, o outro sobreviveu e trabalhava como copeiro de Faraó. E esse copeiro que sobreviveu, a única coisa que José tinha pedido a ele: lembra de mim, faz menção de mim a Faraó. A Bíblia fala que ele esqueceu. Um dos piores, queridos, sentimentos que existem e que muito tem acontecido na nossa geração é uma palavra que se chama ingratidão. A ingratidão é o pior sentimento que alguém pode aplicar.
Porque na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, na nossa vida profissional, na nossa vida lá fora, com certeza nós temos que ser grato a alguém. Se nós aprendemos algo, nós precisamos, primeiro que a gente já nasce, já começa a estudar, a gratidão já tem que começar ali. Eu lembro que eu tive ótimos professores na minha vida, eu lembro até hoje, e sou grato a eles quando eu passo por eles na rua. A ingratidão tem tomado conta do coração das pessoas, e com isso tem entrado o esfriamento espiritual. Pessoas ingratas, querido, que não conseguem agradecer, voltar para agradecer, não conseguem, querido, elogiar uma outra pessoa, por aquilo de bom que ela fez, por o ensinamento que ela trouxe, por aí vai. E na Bíblia nós olhamos esse homem esquecendo de José, como se José estivesse no parquinho esperando. Mas não, José estava preso numa cova, e lá ele fica por mais 2 anos. Depois de 2 anos, que aquele homem lembra, porque Faraó teve um sonho e nenhum dos sábios conseguia revelar. Aí ele lembra, e tem um tal de José na prisão, e contou o que aconteceu, porque quando eu tive um sonho, ele revelou assim, e aconteceu exatamente aquilo. Ele não esqueceu de José, ele não falou porque não quis, que ele foi ingrato. Só que depois de 2 anos, quando o Faraó precisava, ele olhou para os interesses, opa, eu vou indicar ao rei um cara de referência, um cara que revela, porque já tinha tentado todo mundo, até então ninguém tinha revelado. Cuidado com a ingratidão, amados. Não deixa a ingratidão tomar conta do teu coração, não. O teu momento não pode interferir no propósito que Deus tem para a tua vida. No versículo 10 ao 13, fala que José foi lembrado. E eu queria estar lendo Isaías capítulo 49, versículo 14. Porque pode ser que você entrou aqui hoje, você esteja como José, achando que você está esquecido. Mas eu quero deixar Isaías 49 no teu coração nessa noite, porque eu creio, querido, que tudo tem um propósito. E nessa noite o propósito de Deus de ter trago você aqui, querido, é para que essa palavra venha falar, venha queimar no teu coração, que você saia daqui hoje com atitude, querido, aonde você vai viver o chamado de Deus na tua vida. Isaías 49, eu quero ler o versículo de número 14. É para você que está aqui, para você que está em casa, diz assim: porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Nós olhamos aqui o profeta trazendo uma exclamação, uma afirmação de que a cidade de Sião, que o povo de Sião estava dizendo que estava esquecida, desamparada pelo Senhor. Mas embaixo vem a resposta: por acaso pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Vem a resposta do Senhor para você que está aqui: mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Versículo de número 16: eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Levanta a tua mão assim, querido. Olha para a tua mão. O teu nome está na palma da mão do Senhor, querido. Você é muito importante para Deus, você não está esquecido. Deus está cuidando de você em todos os detalhes, querido. Você crê nessa verdade? Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus com as suas palmas. Exalte ao nome dEle. Por acaso uma mãe pode se esquecer do seu filho, e ainda que ela venha se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. É um dos piores sentimentos que tem, querido, se sentir abandonado, sozinho, excluído, sem valor. Mas o Senhor disse para você nessa noite: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem muito valor para Ele. E o que está faltando talvez é só você viver o propósito, o chamado de Deus na tua vida. Porque nós queremos colocar obstáculos, querido. Nós queremos colocar os nossos filhos como obstáculo. Ah não, meu filho, sabe, não dá para participar, não dá para trabalhar, não dá para se envolver, pastor. Eu até entendo, querido, o período de quando é bebezinho, tem que mamar e tal. Mesmo assim eu quero louvar a Deus que eu tenho visto umas mães aqui, querido, que meu coração se alegra,
tem ensaio do ministério, está aqui com criança pequena, às vezes está frio, está calor, mas está aqui participando, se envolvendo. É entender o chamado, é entender o propósito daquilo que Deus tem na sua vida, e que o filho que tanto orou, ele vai vir para ser bênção, não para ser pedra de tropeço. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, que o momento que você está vivendo não pode interferir no propósito. Quer ver um exemplo que eu posso trazer dentro da Bíblia, querido? De alguém que estava aguardando, achando que estava esquecido, mas estava confiante, à beira do tanque de Betesda. E ali ele ficou apenas, sabe quantos anos, Braga? 38 anos, esperando o milagre. Porque uma vez por ano desciam os anjos, moviam as águas, e o primeiro que mergulhasse naquele tanque era curado. Mas nós estamos diante de uma cena de um homem que é paralítico, que não movia o seu corpo, que precisava de ajuda de pessoas para mergulhar. E quando alguém lançava ele, ou então quando ele entrava no limite das suas forças, ele disse: antes de eu cair, outro já vem e cai primeiro do que eu. A Bíblia fala que Jesus vai num lugar propício a milagre, lugar de enfermos, lugar de pessoas que se sentem abandonadas. Mas existia um homem que há 38 anos estava ali acreditando que a sua hora iria chegar. E eu imagino a cena, Jesus chegando nesse lugar, querido, passando por cima dos enfermos. Dá licença, boa tarde. E ele vai direto àquele paralítico. E ali ele traz um milagre sobre a vida daquele paralítico. Ele fala: levanta-te e anda. Mas Senhor, quando eu estou aqui, levanta-te e anda. Deus não quer que você fique justificando o que você está vivendo. Deus quer que você entenda o propósito e que você persista naquilo que Ele tem para a tua vida. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Se você está entendendo esse propósito nessa noite, você precisa se colocar diante dele, saber que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Pastor, está caindo tudo na minha cabeça. Mantenha-se íntegro, mantenha-se fiel ao propósito, mantenha-se fiel ao propósito. Sabe por quê? As bandejas serão colocadas diante de você. Para José, a bandeja que colocou foi a mulher de Faraó, linda, maravilhosa. Mas se ele adultera, se ele cai com ela, ele fugia do propósito de Deus na vida dele, porque Deus tinha um propósito, e o propósito era levantar ele como governador do Egito. José sabia disso, amados? Não. A única coisa que José entendia e queria para a vida dele, sabe o que era? Manter-se íntegro naquilo que Deus chamou ele para fazer, manter-se fiel naquilo que Deus colocou para ele fazer, manter-se fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando você entende isso, querido, você começa a viver de forma diferente. E ainda que apareça Jezabel, ainda que apareça algum homem estranho dando em cima de você, alguma mulher, você vai fugir da aparência do mal. Você vai resistir, porque ali eu vejo isso como o inimigo tentando tocar na parte mais sensível da vida de José. Sabe por quê? José era jovem, não era casado, não estava habituado a ficar pegando as menininhas de Faraó, não. Era um jovem sério, era um camarada que entendia, era um homem que tinha no seu coração uma tristeza por ter sido abandonado pelos seus irmãos, ter sido vendido. Mas não foi por causa disso que ele ficou chorando nos cantos: ah, Faraó, os meus irmãos me venderam, acabou a minha vida, eu não faço. Não. Ele soube por trás dessa situação se levantar, ter forças, encontrar forças para lutar. Por isso eu digo para você, querido, aquele que te prometeu, aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir na tua vida. Não desista do propósito de Deus. José se manteve íntegro. Quer ver uma outra coisa que eu fico fascinado por José? José não perdeu as oportunidades, Marcos. Ele não perdeu as oportunidades. Vamos para o capítulo 41, por favor. José soube usar a oportunidade com Faraó. Versículo 14 diz assim: então mandou o Faraó chamar a José, e fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Atitude, oportunidade.
Você sabia que as oportunidades que você perde, alguém vai aproveitar ela? Tem coisas que era para você, mas você não soube aproveitar, veio outro e está usufruindo no teu lugar. Sábado nós estávamos falando com as crianças do projeto, puxando a orelha deles, né, Braga? E Braga falou algo, querido, que eu já repeti muitas vezes aqui. Ninguém é insubstituível em todas as áreas, ninguém. Por isso precisamos aprender as oportunidades. Deus coloca diante de nós oportunidades. José então, ele foi chamado por Faraó, porque o copeiro tinha lembrado dele, 2 anos depois, sofreu, coitado. Só que agora mandaram chamar José. Você acha que José se levantou num galope, num pulo? Vamos embora, vamos lá, agora é a hora. Estou para falar as verdades para Faraó. Tem gente assim, desaforado ainda, né, Igor? Ele não sabe aproveitar as oportunidades não, irmão. Ele quer peitar a liderança, ele quer peitar o patrão. Não, porque foi isso mesmo, e se continuar assim, vou meter a mão na tua cara. Ele quer peitar, irmão. Ele quer ter a razão. Não. Opa, José já tinha trabalhado com Faraó. José, a primeira coisa que ele entende, sabe o que é? Postura. Ele não foi de bermuda, chinelo, os panos de carne. Qual é, bro? Deixa eu falar algo para vocês aqui, para que você possa entender a dimensão da seriedade que isso tem. Eu duvido que vocês, a grande maioria, se não todos, já foram num fórum. Eu duvido vocês entrarem lá de chinelo, bermuda, playboyzão, cuecão aparecendo. Eu duvido. Não entra, é barrado na porta. Não passa nem naquele detector que tem ali. Quem já foi no fórum novo. Não passa. Por quê? O negócio lá é sério, irmão. Quer ver outra coisa? Você não pode entrar no hospital de sainha curta. Você não pode entrar no hospital de bermuda. Você não pode entrar no hospital de chinelo. Por quê? Porque ali é um lugar sério. Entenda. Estou falando para pessoas aqui com maturidade espiritual. Agora, por que na igreja a gente tem que entrar chupando chiclete? Bermudinha, chinelo. Chega a hora que quer, acha que está com a razão. Não participa de nada, não se envolve. Está achando que aqui é a casa da mãe Joana, irmão? Pelo amor de Deus. Por que para as coisas do mundo a gente tem que ter reverência e seriedade? Fala com um juiz, fala com uma juíza. Não porque você vai ser chamado a atenção na hora. É vossa excelência. É sim, senhor. Quando tem a oportunidade de falar. É sim, senhora. Autoridade, irmão. Pode ser uma pessoa mais nova que você. Autoridade. Precisamos entender onde nós estamos pisando. Moisés estava no lugar, querido, que o Senhor falou assim: ei, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. A gente está vindo para a igreja achando que é o quê? Um lugar qualquer. Ah, pastor, mas Deus olha para o coração. Ei, mas quando você quer oferecer o melhor, você não vem da forma que eu falei. Por que quando você tem que entrar em determinados lugares, você tem que colocar camisa social, terno? Vai para uma formatura de bermuda, tu nem participa da tua formatura, irmão. Vai para o teu trabalho, se for um trabalho sério, de bermuda. Só se a empresa liberar, outra coisa. Mas a grande maioria hoje. Quem me conhece aqui, um pouco mais para trás, vai lembrar que eu vinha para a igreja, querido, que nem os Snoops, todo de azul. Era uniforme, irmão. Era uniforme, eu tinha que estar, ué. Eu tinha que obedecer a regra da empresa. Não dava tempo de ir em casa, eu chegava, vinha direto para o culto. Mas eu tinha que respeitar a norma da igreja. Não estou falando de doutrina, não estou dizendo que você tem que... Ah, não pode usar mais... Não, quero só que você entenda, querido, que as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Deus deu uma oportunidade para José.
E o texto que nós lemos no versículo 14, se você prestar atenção, diz assim o finalzinho dele. Então mandou Faraó, o início, então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. Ponto e vírgula. E barbeou-se e mudou as suas roupas. Sinal que ele estava barbudão. Sinal que ele estava maltrapilho, preso, talvez sem tomar banho já há alguns dias. Ele falou: o quê? Eu vou estar diante de Faraó? Me dê 10 minutos, me dê 20 minutos. Sabe o que ele fez? Rapou a barba. Ficou bonito. Já era bonito. Ele falou: eu preciso que Faraó lembre quem eu sou. Faraó tinha inúmeras responsabilidades. Jogou ele lá dentro, talvez não estava nem mais lembrando dele. Mandou chamar, nem lembrava. Eu preciso, boa aparência. Eu preciso me apresentar bem. Tem gente que vem para a igreja de qualquer jeito, querido. Às vezes eu encontro na rua, toma até um susto. Ah, irmão, nunca te vi assim na igreja, quem é você? Sai em nome de Jesus. O irmão está bem arrumadinho. Potoque, 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 potoque. Caramba, nunca te vi assim na igreja. O que está acontecendo? Ah, não, minha empresa, pastor, trabalho. Ah. E para vir para a casa do Senhor, a gente quer vir de qualquer jeito. Um chiclete que não acaba nunca, meu Deus do céu. E nem oferece para o pastor no final do culto. Seriedade, gente. Atitude. As oportunidades vão vir. Mas se você não estiver preparado para ela, querido, outro vai tomar o teu lugar. Outro vai assumir o teu lugar. Outro vai sentar no lugar que era para você sentar. Entenda isso nessa noite, tenha maturidade para isso. Olha como um homem de Deus, ele se comporta diante das oportunidades. Foi fazer a barba, foi trocar de roupa. Pegou a melhor roupa que ele tinha. Se ele entrou com 19 anos, ele estava com 21. Talvez a roupa ficou um pouquinho mais apertadinha. Camarada era forte, meu irmão. Camarada era bonito. Chamou mais atenção de Faraó ainda. Barba feita, para quê? Parecia o quê? Limpeza. Parecia que ele estava o quê? Ele sabia a forma que Faraó gostava que os seus servos se apresentassem. Ele tomou conta de tudo. Ele viu durante alguns anos a forma que o Faraó... Tá bom, vamos prosseguir. Ele faz a barba, troca de roupa, bota a sua melhor vestimenta. Ele vai para o encontro com o Faraó. Faraó chega para ele: ô José, é o seguinte, eu tive um sonho, depois eu queria que você lesse em casa, e o sonho é esse, eu sonhei assim, 7 vacas gordas, 7 magras, e por aí vai, espigas de milho, pá, conta o sonho para ele. Olha o versículo 16 do capítulo 41, por favor. A humildade de José. E respondeu José a Faraó dizendo: eu sou o cara, o sonho é comigo mesmo. Pode mandar que eu mato no peito e meto lá na gaveta um golaço. Ué, gente, não está sendo... Ele não foi arrogante. Isso não está em mim. Humildade. Aí ele fala para Faraó: Deus dará resposta de paz a Faraó. Isso não está em mim, mas o nosso Deus vai te dar resposta. Sabe o que ele estava dizendo para Faraó? Faraó, eu ouvi, eu vou orar ao meu Senhor. Ele vai me usar como instrumento para revelar para você. Eu não sou nada, Faraó. Se não for a mão dele sobre a minha vida, eu não sou nada. Continuou. Versículo 25 ao 32. Vamos avançar um pouquinho por cada hora. José revela o sonho. Não era o que Faraó queria? José revela o sonho. Primeiro ele ouviu, falou que não era ele, era Deus. Depois ele revela o sonho a Faraó. E depois ele direciona. Eu quero ler com você. Versículo 33 do mesmo capítulo 41.
Porque quem sonha quer interpretação, e além da interpretação quer uma direção. Olha só que interessante. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e põe governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Versículo 36, assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra. Ele ouviu, ele revelou e ele direcionou. Agora, se pega uma pessoa arrogante, Faraó, é o seguinte, a revelação é essa aqui, mas se você não me colocar como líder da situação aí, você vai entrar em falência. Amado, está na Bíblia, ele não ficou se promovendo. Ele não ficou dizendo, não, eu sou o cara, eu sou o bambambam, Deus está me usando. Esses dias eu vi um anúncio que eu fiquei assustado. Meu Deus. Fulano de tal ressuscita morto. Falei, venha rápido. Venha assistir, venha ver. Eu não lembro o nome do sujeito agora. A gente tem visto uma propagação do ser humano, não do Evangelho de Cristo. Rapaz, está sabendo do pastor, meu Deus do céu. Ele fala até identidade, nossa, se bobear o CPF, título de eleitor. Existem profetas muito sérios, existem, mas tem muita propagação do homem. José está dizendo aqui, ei, Faraó, eu vou te dar uma direção, Faraó. Previna-se agora de um homem entendido, arruma alguém, coloque alguém sobre a terra do Egito. E quando nós agimos, querido, debaixo da vontade de Deus, nós vamos viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. Porque olha o que acontece no versículo de número 37, na sequência. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este, em quem age o Espírito de Deus? Depois disso, disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha o 40, que coisa linda. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Honra! Mas peraí, como é que Faraó vai resgatar um homem que deu em cima da esposa dele? Faraó era um homem sábio. Se você olhar na continuidade dos versículos, diz que no versículo 45, e Faraó chamou, sabe quem? Zafenate Paneia. Meu Deus, devia ser muito bonita para José casar com uma mulher com um nome desse. Zafenate Paneia, e deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote On. Sabe o que Faraó estava querendo dizer ali? José, ainda que não seja verdade o que a minha esposa falou, o que aconteceu há anos atrás, para quem tiver a fechar essa brecha, eu vou te dar uma esposa. Porque ele olhava, José, um camarada bonito, um porte físico, um homem de chamar a atenção. Ele falou, tem que arrumar uma esposa para ele, porque senão a minha esposa daqui a pouco vai vir, vai ficar louca por ele de novo. Precisa arrumar uma esposa para ele e afastar ele da minha mulher. Usou de sabedoria. José tinha um propósito a ser cumprido. Deus quer que você hoje retome o caminho do propósito que Ele tem para a tua vida. Ele não quer que você seja mais um na multidão. Ele não quer que você seja apenas alguém que vai ficar sentado no banco vendo a vida passar e nada vai fazer, querido. Porque Ele tem um propósito para você. Você pode repetir com muito carinho para quem está do teu lado? Deus tem um propósito para você nesse lugar. Em nenhum momento José fugiu do seu propósito, desviou dele, não. Mas ele sempre estava trilhando o seu caminho. Como eu falei, a história de José está pronta aqui, querido, e a tua? O que nós vamos escrever daqui 10 anos? O irmão, a irmã fulana de tal, ela viveu na excelência do propósito que Deus tinha para ela.
na excelência do propósito que Deus tinha para ele. Quem vai determinar a tua história daqui a 10 anos vai ser você hoje, tomando uma decisão na tua vida, querido. Uma decisão de entregar o teu coração para Jesus, uma decisão de voltar a trilhar os caminhos do Senhor, para que nada venha atrapalhar, para que nada possa impedir tudo aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida, tudo aquilo que Deus teve um propósito, desde que você estava sendo gerado no ventre da tua mãe. Deus já tinha um propósito na tua vida. No dia 25 de março de 2018 você estaria aqui ouvindo essa palavra na nova igreja de Cristo da Barra, porque Deus preparou um propósito para você, porque Deus escreveu na tua vida, querido, que você precisava ouvir essa palavra, vivendo o caminho, vivendo o chamado de Deus para a tua vida. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé em nome de Jesus.